ele é fascista, ele é xenófobo. Agora eu vejo imbecis. Olha a França, que coisa linda, uma seleção multirracial. Vamos botar 10 milhões aqui de venezuelanos, do pessoal do norte da África. Vamos botar 10 milhões aqui dentro, vai ser campeão, quem sabe, em 2022, 2026, que legal, hein? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro. Uma política completamente diferente. Como é cheiro de haitiano aqui em São Paulo? Aqui. Já me falaram que era no plenário, o cara gritou, um pedrada gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, eu sou da Suécia, vai dirigir para esse lixo aqui. Eu vejo alguns japa por aqui. Isso é muita piada, brincadeira de japa. Vamos fazer. Eu nunca vi um japonês pedir esmola. É uma raça que tem vergonha na cara. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. Não é porque eu sou capitão do Exército Militar que eu defendo a Amazônia. É obrigação de todos nós defendê-la. É obrigação do governo, em primeiro lugar, combater a questão do incêndio na Amazônia. Agora, está sendo quase o dobro do registrado em anos anteriores. Por que isso? Aquele dinheiro que vinha da Noruega, da Alemanha, para o Fundo Amazônico, onde 40% ia diretamente para ONGs tão caridosas, né, que não tem nenhuma no interior, lá no sertão nordestino, está lá na Amazônia. Cortamos essa grana deles. A Alemanha e a Noruega não vai querer comprar a prestação, essa área mais rica do mundo. O que eles querem, na verdade, é a nossa soberania e a nossa riqueza. Tem que mudar isso daí. E tive o prazer de, educadamente, responder para Angela Merkel e Macron, em Osaka, por ocasião do G20, essa questão. Os caras chegam para cima da gente, como se eu fosse um outro presidente qualquer do Brasil. E eu falei, mudou, está sob nova direção. Não vou demarcar mais 30 reservas indígenas, mais 50 quilombolas, ampliar a Chapada dos Veadeiros, criar mais APAs. 61% do Brasil já está nessa situação. A questão da queimada na Amazônia, que, no meu entender, pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual é a intenção? Trazer problemas para o Brasil. Certas brigas eu só posso comprar se tiver gente forte do meu lado. Não tem o poder que muitos pensam que tem. Gostaria que tivesse, não tem. Até para revogar um decreto eu sou amarrado. O aparelhamento não é apenas de pessoas, são de leis também, de emendas à Constituição. Oi, gente, vocês viram aí Bolsonaro no passado atacando o Brasil, dizendo que é um lixo, e dizendo que a Amazônia não é nossa. Agora, ele muda o discurso, né, depois de presidente, mas também resolve quando há um problema, em vez de reconhecer os problemas do governo dele, que houve um aumento gigantesco de desmatamento, ele diz que a responsabilidade é de ONGs. Pois eu vou trazer aqui a fala de um especialista no assunto, não é? E vou colocar a reportagem no comentário fixado, né, lá no final, para vocês verem que o principal responsável é o desmatamento, e o desmatamento aumentou muito, obviamente, pelo discurso anterior do Bolsonaro de que não iria demarcar mais nenhuma terra indígena, que ele reforçou nessa mensagem que vocês viram aí. Então, é um discurso que reforça o desmatamento, que reforça, portanto, a ampliação das condições para o incêndio. Então, se você quer buscar algum responsável, Bolsonaro, acho que você tem que olhar para o próprio umbigo primeiro. Agora, se vai acusar ONGs, mostre provas. Porque se tiver alguma ONG que tenha qualquer responsabilidade em ter feito isso, nós, brasileiros, temos o direito de saber. Temos o direito de saber. Portanto, traga as evidências, diga que ONG foi. Não simplesmente diga que foi ONGs para desviar o foco, desviar a atenção. Tá ok? Tá ok? Enfim. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, nas nossas outras redes sociais. E as fontes para esse vídeo vão sempre estar em um comentário fixado, onde também tem os outros links, no final
do comentário fixado, né? Pois bem, como vocês viram aí, Bolsonaro resolveu culpar as ONGs pelas queimadas e disse que existem suspeitas, aí depois disse que há indícios fortíssimos. Depois ele começou a relativizar, dizer, pode ser fazendeiro? Pode, todo mundo é suspeito. Mas a maior suspeita vem de ONGs. De onde vem a suspeita das ONGs? E aí ele diz, os ONGs perderam dinheiro, estão desempregados, por isso teriam interesse em fazer campanha contra o governo. Não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso, vou queimar lá. Não existe isso. Se você não pegar em flagrante quem está queimando e buscar quem mandou fazer isso, que está acontecendo, é um crime que está acontecendo. A fala do Bolsonaro. Nossa, o português dele realmente foi assassinado várias vezes aí, né? Mas enfim, depois ele critica a imprensa e diz que é inacreditável a forma como suas falas contra ONGs foram publicadas nos jornais. Aí, enfim, isso teve uma repercussão péssima na mídia internacional. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui, ó. Cadê a repercussão? O site da revista alemã Spiegel traz a manchete: Floresta tropical do Brasil está pegando fogo. E o texto diz que Bolsonaro tem uma política ambiental inconsequente. Eu acho que a revista foi muito gentil, né? O jornal britânico The Guardian traz a informação de que Bolsonaro acusou ambientalistas de atear fogo na Amazônia para constranger seu governo, mas que o presidente não fornece evidências. A The Guardian repete o que eu disse aqui. Cadê as evidências? Né? Olha só, a BBC News do Reino Unido mostra um vídeo com imagem dos incêndios na região da Amazônia. Na reportagem, cientistas dizem que a floresta tropical sofreu perdas em um ritmo acelerado desde que Bolsonaro assumiu o poder em janeiro. Verdade, BBC News. E os dados do próprio INPE mostraram isso. E qual foi a atitude de Bolsonaro diante dos dados do INPE? Demitir Ricardo Galvão. Demitir o presidente do INPE. O problema não é a realidade do desmatamento. O problema são os dados do desmatamento na cabeça do Bolsonaro. Em Portugal, o jornal Público disse que a Amazônia está ardendo e já é possível ver do espaço. No canal de notícias árabe Al Jazeera, sediado no Catar, uma reportagem traz informações sobre os incêndios na floresta da Amazônica do Brasil que atingiram um recorde nesse ano. A publicação diz que imagens de satélite da NASA mostram fumaça cobrindo uma metade norte do país, uma área maior do que a Europa. Na internet, a hashtag PrayForAmazon chegou a ocupar o primeiro lugar no Twitter nessa quarta. Ataque de Bolsonaro a ONGs. Ele fez aí, vocês viram, ele atacando as ONGs, né? E agora eu quero trazer a primeira nota de uma coordenação do Observatório do Clima, uma coalizão de 50 ONGs do país em prol de ações contra mudanças climáticas. E ela reage às insinuações do Bolsonaro e diz: recorde de queimadas reflete irresponsabilidade de Bolsonaro. Em outra carta, um grupo de 81 ONGs afirmou que Bolsonaro não precisa de ONGs para queimar a imagem do Brasil no mundo inteiro. Agora vamos trazer o Paulo Moutinho, um especialista no assunto. Tem uma reportagem dele falando sobre isso. E o alarmante aumento dos incêndios na Amazônia se deve em grande parte ao desmatamento e não à seca, como afirma o governo do presidente Jair Bolsonaro. Avaliou Paulo Moutinho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, em entrevista à AFP. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, disse hoje que o avanço dos incêndios se deve ao tempo seco, ao vento e ao calor. É isto? Resposta de Paulo Moutinho. E historicamente as queimadas da região estão ligadas ao avanço do desmatamento, combinado a períodos de seca intensa. O que é estranho nesse ano de 2019 é que não há uma seca tão severa como nos anos anteriores e há um aumento substancial dos focos de incêndio. As relações que a gente buscou entre desmatamentos e focos de incêndio são muito fortes este ano, o que indica que a seca tem alguma influência, mas não é o fator preponderante. Ricardo Salles disse besteira. A seca é um fator, mas não é o principal fator, Ricardo Salles. Como os incêndios são provocados, o que diz Paulo Moutinho? Os incêndios da Amazônia sempre tiveram a ação do homem, a mão do homem, seja para a limpeza de áreas já desmatadas, limpeza de pastagens ou para o preparo da terra para o plantio.
A falta de preservação acaba fazendo com que esses incêndios escapem para áreas que não se queria queimar, e aí temos os incêndios de grandes proporções porque as áreas adjacentes estão mais secas. Quanto demora para recuperar essas zonas? Os incêndios florestais são diferentes na Amazônia do que na Europa. Na Europa você tem aquelas chamas que chegam até o topo das árvores, queimando toda a árvore de baixo para cima. Na Amazônia, esses incêndios são de chamas baixas, que percorrem o chão da floresta, mas não suficientes para causar uma mortalidade das árvores muito grandes. Essa mortalidade acontece nos 2 anos depois de fogo. Então você tem uma floresta com muitas árvores mortas que perdem as folhas e o sol vai entrando no interior da floresta, tornando essa vegetação, depois do fogo, ainda mais inflamável. É muito comum a floresta pegando fogo e voltando a pegar fogo no ano seguinte. Se não termina, demora décadas para recuperar a mesma densidade de vegetação que havia antes. Que consequências deixam esses incêndios? O que é que diz Paulo Moutinho? O prejuízo de curtíssimo prazo é uma perda de um estoque de diversidade biológica em função da floresta, porque a floresta abastece a atmosfera e as nuvens que produzem chuvas, e você tem essa imersão das cidades em uma grande quantidade de fumaça. Enfim, a população durante o período de queimadas respira um ar pior do que o pior dia de poluição no centro da cidade de São Paulo. O efeito sobre a saúde é imediato. A política do governo Jair Bolsonaro incentiva incêndios? Não tenho dados para responder isso. O problema é muito grande e o governo tem que iniciar imediatamente uma campanha de prevenção das queimadas. Olha a polidez do Paulo Moutinho, o cuidado de um especialista. Mas eu respondo por ele. Eu não falaria da política de governo do Jair Bolsonaro, mas as falas, e parte da política em não demarcar terras indígenas, mas as falas dele, ao dizer que não iria demarcar e ao ter negado os dados do INPE, que já vem há um bom tempo. Ele começou a ter problema com o INPE, foi no mês de junho. Foi no mês de junho que começou a ter problema do INPE. E ele ignorou e questionou os dados, e em vez de combater o problema, foi combater os dados e depois demitir o presidente do INPE. Quanto já foi desmatado na Amazônia? A área da bacia amazônica desmatada equivale ao tamanho da França. É mais ou menos 20%. Ainda temos 80% em pé. Há tempo sim, com políticas mais adequadas. A gente pode inverter esse processo de degradação. Mas me parece muito pouco provável. Agora o Ricardo Salles já disse que vai ter uma força-tarefa para isso, porque a situação está se tornando insustentável. Essa teria que ser a atitude no primeiro mês que houve aumento do desmatamento. Se houvessem especialistas comprometidos com as questões ambientais e um governo comprometido com a questão ambiental. E aí eu não falo só do Bolsonaro, mas falo também de Ricardo Salles e dos outros indicados de Bolsonaro para a área ambiental e a área científica, incluindo o senhor Marcos Pontes. Ou Fontes, sei lá. Pontes. Acho que é Pontes. Difícil, viu? Muito difícil. Nós estamos diante da destruição de uma das maiores riquezas de biodiversidade do mundo. As pessoas perguntam às vezes para mim, quando a gente está falando de política, André, qual é a maior riqueza mineral e riqueza mineral não, mas a riqueza natural que o Brasil tem? E algumas pessoas pensam que é o pré-sal, mas não é. O pré-sal é conectado a uma forma de uma riqueza que, primeiro, que vai acabar, porque o petróleo não vai durar para sempre. Segundo, que se refere a uma riqueza que é poluidora se for usada como combustível e que seria melhor utilizada em outras funções. O petróleo pode ser utilizado para muitas coisas além de combustível. Então não é a nossa maior riqueza e idealmente vai ser substituída por energia elétrica e energia solar e tudo mais com o passar do tempo. Além de vai acabar, vai ser substituída. Alguns pensam, e as nossas riquezas minerais? Quase todas as nossas riquezas minerais, e aí inclui o nióbio, o grafeno, que o Bolsonaro é obcecado, podem ter e têm substitutos à altura. Existem substitutos à altura para quase todas as práticas que esses minérios servem. Eles também podem ser substituídos por outros tipos de minério. Então qual é a maior riqueza natural do Brasil? Você adivinhou. É a Amazônia. É a maior riqueza de biodiversidade, é a maior riqueza que nós temos, que esse país tem, em termos naturais.
E nós estamos perdendo ela. E isso é muito dramático, porque a cada momento que nós perdemos um pouco da Amazônia, nós perdemos a possibilidade da Amazônia ser uma das nossas saídas para o desenvolvimento de ciência e de ciência farmacológica, entre outras, utilizando as riquezas da Amazônia. Essa seria fundamental para o desenvolvimento do país e para a sobrevivência da própria humanidade. E o resto do mundo, e não pense que isso não vai ter consequências não, para o governo brasileiro e para nós. Os governos dos outros países podem começar a fazer um bloqueio comercial contra o Brasil, se o Brasil não agir. E a ação que aconteceu agora do Ricardo Salles já é porque alguém avisou a ele, se ele não sabe ainda, que é uma possibilidade, que ele não é das pessoas mais bem informadas, que alguém avisou a ele, diz, olha Ricardo Salles, se você não se movimentar o mundo vai fazer um bloqueio comercial no Brasil. E o Brasil vai entrar numa crise muito maior do que já está. E é por isso, e não por outro motivo, que ele já está se movimentando. Porque o mundo inteiro começa a pressionar o Brasil a fazer alguma coisa. Eu acho que esse episódio pode ser importante para uma conscientização ambiental da nossa população. Para as pessoas entenderem a importância. A reação internacional mostra para o brasileiro, e espero que os brasileiros comecem a acordar, para a importância da questão ambiental no futuro do Brasil e da humanidade. E que é uma questão que nós não podemos ignorar. E faz parte dos direitos das futuras gerações. Eu aqui no canal defendo muito o direito à educação, o direito à saúde, mas os direitos das futuras gerações envolvem os direitos ambientais, o direito de um lugar que não tenha tanta poluição, um lugar que não tenha o ar tão contaminado, um lugar que não frite por causa da mudança climática. As futuras gerações merecem mais do que o governo brasileiro está dando atualmente e do que todos nós estamos fazendo por elas. Enfim, essa era a mensagem no vídeo de hoje. Espero que vocês divulguem, deem um like e compartilhem, porque é de suma importância. Muita importância mesmo. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Né? Bolsonaro teve um vídeo que falou que queria que as pessoas se formassem em física e medicina para poder explorar adequadamente a Amazônia, e durante o governo dele a Amazônia caminha para acabar. E não vai adiantar ter gente para poder explorar, porque não vai ter a Amazônia para ser explorada se assim continuar. Enfim, um abração. Tchau.